Muito bom dia, vamos começando então essa quarta-feira, 11 de outubro, véspera de feriado aqui no Brasil. Tentar mostrar um pouco do que vem acontecendo no mercado. Eu vou fazer um vídeo que eu vou disponibilizar hoje ao longo do dia, de um compilado de informações e tweets que eu peguei de personagens importantes da esquerda no Brasil e como eles estão reagindo ou como eles estão categorizando o grupo terrorista Hamas. Quase nenhum deles coloca como terrorista, o que é abominável. Mas antes eu quero deixar um recado que é sobre um vídeo que eu fiz da traição do poder. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, o link está no descritivo. Se você está vendo no Instagram, link está na bio. Acessem, compartilhem, que é um histórico de como os governos populistas nos controlam e a gente passa a atuar como uma agência de marketing gratuito, vendendo as imagens e as políticas que eles querem que beneficiam a eles e prejudicam o poder da moeda. Uma moeda com menor poder de compra é inflação e é uma população que empobrece ao longo do tempo. O real, como já desvalorizou, 87% desde 1º de julho de 1994 até hoje. Como se proteger disso? Isso vai dar também, essa aula que está aberta e gratuita, uma vez que você acessa esse link, dará depois acesso a uma aula ao vivo que eu vou fazer ainda esse mês. E, portanto, vai ser a ideia, o ponto central aqui é da gente cada vez mais passar a informação para as pessoas terem condições de analisar economicamente como governos manipulam a moeda, nos manipulam e a gente passa a atuar como se fosse um agente de marketing deles, beneficiando eles única e exclusivamente e prejudicando a população e principalmente o poder de compra dessa moeda. É a traição do poder única e clara, explícita, que eu quero divulgar isso para as pessoas, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho das notícias e depois eu solto o vídeo a respeito do compilado de como a esquerda se posicionou frente aos ataques terroristas do Hamas. Pois bem, mas antes é importante falar o que está acontecendo também no mercado. Parece que os agentes econômicos no mundo como um todo vêm deixando de lado não os eventos em si, mas que isso pode escalar para o restante do mundo. Se o Irã interviesse e participasse diretamente da guerra, como eu falei nos vídeos anteriores e fiz um comparativo entre a primeira crise do petróleo em 1973 com o momento atual, que está disponível no meu YouTube ontem, eu fiz um comparativo, será que o petróleo pode quadruplicar de preços como aconteceu lá em 1972, 73, 74? Pois bem, se isso vier a acontecer, como que as economias reagiriam, dado que o momento atual é muito diferente do começo dos anos 70. Mas há algumas práticas que se conectam, algumas políticas fiscais e monetárias parecidas, modus operandi que se assemelham. Mas mesmo assim, eu fiz toda aquela análise e está disponível lá. E um petróleo mais alto, se isso viesse a acontecer, não necessariamente quadruplicar, mas um petróleo mais alto impacta a inflação no mundo todo e, consequentemente, as taxas de juros no mundo global. E isso acaba afetando a nossa renda fixa, as nossas rendas variáveis. Mas o mais importante aqui que eu queria mostrar, o que vem acontecendo nesses últimos dias, é um pouco do que eu falo diariamente. As curvas de juros nos Estados Unidos, elas impactam o mundo todo. Um breve descritivo, um breve explicativo disso aqui. Quando a curva de juros futura sobe muito, ela encarece o crédito. As empresas tomam como referência os títulos públicos americanos de 10 anos para tomar como empréstimo. O restante do mundo também. E a curva de 10 anos dos Estados Unidos, ou seja, quanto que o governo vem pagando para aqueles que compram títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, que estava aqui pagando mais ou menos 3,34% ao ano em abril, chegou a bater agora, na semana passada, 4,80%. Ou seja, encareceu o crédito de uma maneira brutal. Isso encarece o crédito, dificulta o crédito, e, obviamente, freia a economia como um todo. E o mercado puxa essa taxa
esperando que o Banco Central americano subirá ainda mais as taxas de juros para conter o processo inflacionário, que apesar de estar muito longe do pico do ano passado, ainda está muito longe da meta de 2% estabelecida pelos bancos centrais. Há muitos indicadores antecedentes que mostram que a inflação ela está difícil de ser controlada. Há um índice, inclusive, que chama Sticky Prices, ou seja, que são aqueles preços grudentos, que mostram que a inflação está até acima de 5% desses itens. Ou seja, a inflação ela está, sim, muito longe da meta de 2%, e essa dificuldade de trazer para 2% nessa reta final, entre aspas, é muito mais difícil. Serviços é muito mais difícil de trazer para a meta do que produtos no geral. Ainda mais quando a gente viu lá no começo do ano o petróleo que caiu bastante no começo desses meses, depois de julho para cá subiu bastante novamente. Enfim, um mercado extremamente volátil e que impacta diretamente a inflação. Taxas de juros mais altas nos Estados Unidos obriga os outros países a manter a taxa de juros mais alta. Caso contrário, sai dinheiro desses países em direção a busca dessa rentabilidade dos títulos públicos americanos e a consequente alta do dólar, desvalorização das moedas locais, leva à inflação e a inflação faz com que os bancos centrais tenham que subir a taxa de juros para conter a demanda e conter a inflação. Pois bem, a grande dúvida do mercado é se o Banco Central americano, o Federal Reserve, terá que continuar subindo as suas taxas de juros, porque isso obriga o restante do mundo a subir, enfraquece a economia americana, enfraquece o mundo como um todo. O que eu venho falando que isso inevitavelmente terá que acontecer esse enfraquecimento, porque estamos desde 2008 e 2009 com injeções trilionárias de capital. O M2, que é o agregado monetário, dinheiro em circulação, depósito à vista e depósitos a prazo, está ainda altíssimo no mundo. Altíssimo, perdão, nos Estados Unidos e no restante do mundo também. Portanto, há muito dinheiro em circulação. Tanto é que os Estados Unidos e o Banco Central Europeu vêm fazendo quantitative tightening, ou seja, retirando parte do dinheiro que ele colocou em circulação, subindo as taxas de juros, e a gente já vê preços de residências em muitos locais nos Estados Unidos caindo, a busca por novas hipotecas caindo, quando a taxa está na máxima desde os anos 2000, a 7,5%. Dívidas no cartão de crédito nos Estados Unidos ultrapassou $1 trilhão pela primeira vez e com taxa de juros média 25% ao ano, que para eles é altíssima. Enfim, há sinais de indicadores antecedentes econômicos que a economia americana está sim num processo de se enfraquecer. Mas mesmo assim, eles não estão conseguindo trazer essa inflação para 2%, tanto é que os títulos públicos, a rentabilidade dos títulos públicos americanos vem subindo. Quando a rentabilidade sobe, o valor de face do título cai, ele desvaloriza se você sair antes do vencimento. Um dado importante mostra que um ETF, ou seja, um índice que compila os títulos públicos americanos de longa duração, de longo prazo, caiu mais de 58% esse ano. Mais do que o pico até a queda do S&P lá na crise de 2008. Estou falando de um índice de renda fixa, porque a rentabilidade dos títulos sobe tanto que o valor presente dele cai drasticamente. E é nisso que eu venho me amparando, nas possibilidades de alocação no capital, tanto lá fora como aqui no Brasil, onde as curvas de juros também subiram. Ou seja, você coloca uma parte do seu dinheiro, não é uma recomendação de compra, sim apenas uma análise que a gente vem fazendo para muitos dos clientes que têm esse perfil e entendem a operação, que é justamente compra título público americano com a taxa mais alta, quando essa taxa futura começa a cair, que é o que eu vou falar no vídeo hoje, o título valoriza. Isso funciona com título público brasileiro, alemão, francês, ou o que você quiser, americano, qualquer um. E a gente vem falando muito, fizemos uma ação conjunta para aqueles clientes que têm esse perfil na semana passada, para compra de título público brasileiro, a taxas muito próximas de IPCA mais 6, inflação mais 6, que quando essa curva de juros cai, que já aconteceu nesses últimos 3 dias, o título valoriza. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu nesses últimos dias? Por que a curva de juros a gente consegue ver que ela bateu 4,80 na semana passada nos Estados Unidos, ou seja, 4,80% ao ano de rentabilidade e agora está pagando 4,56? É uma diferença muito grande, ou seja, a rentabilidade dos juros cai e o valor presente do título sobe. Bom, o mercado começou a interpretar que esses títulos públicos, a rentabilidade deles futura, subiram tanto que isso já encarece o crédito de uma maneira tão forte que evitaria que o Banco Central americano subisse mais ainda a sua taxa de juros. Eu venho falando, não sei se eles vão subir mais 0,25, se vão manter igual, mas
teremos uma próxima década de juros estruturalmente mais altos do que foi a década passada, quando os bancos centrais artificialmente mantiveram as taxas de juros lá embaixo, a zero ou até mesmo negativa, por conta de trilhões de dólares injetados na economia. Isso distorce o preço do dinheiro, isso distorce o preço de ativos, porque dá um impulso para o consumo, e o impulso para o consumo gera uma demanda agregada que foi feita porque os juros estavam baixos. Em algum momento essa bolha estoura e nós chegamos a isso, e o pêndulo tem que voltar ao equilíbrio como um todo. Pois bem, essas taxas de juros agora começaram a cair na expectativa de que a alta delas já freie o Banco Central americano, que não tenha mais que subir a taxa de juros. E como eu falei, todo o restante do mundo tem uma dependência da curva de juros futura americana. Então, naturalmente, o que a gente viu foi que nesses últimos dias as curvas lá nos Estados Unidos caíram e, consequentemente, no Brasil e em outros países emergentes, a mesma coisa. Claro que a gente tem ainda o problema doméstico do nosso quadro fiscal, que ele é deteriorado, ele vai se deteriorar mais. O arcabouço fiscal, ele deteriora a característica da dívida brasileira, que continuará crescendo. Matematicamente, o arcabouço fiscal, ele exige um aumento de receita que só pode vir através de impostos ou de crescimento, só que o crescimento não será contratado, pode ser esse ano, por conta dos impulsionamentos por parte do governo, que injeta mais dinheiro na economia, e essa injeção de crédito subsidiado para alguns, isenção de impostos para outros, mas para subir em outra parte da economia para contrabalancear isso, porque ele precisa da receita. Isso pode dar um boom de curto prazo. Agora, no médio e no longo prazo, o nosso problema já está contratado. Então, o que eu quero dizer é que a gente, além desses problemas mundiais, a gente tem ainda o nosso quadro fiscal completamente deteriorado, com um governo que não dá o menor sinal de que não apenas vai diminuir o seu gasto, mas que continuará crescendo. Ou seja, a relação dívida-PIB do Brasil continuará crescendo. E para emprestarem dinheiro para o Brasil, em alguém, ou qualquer pessoa, ou país, ou empresa endividada, você exige uma taxa de juros mais alta. Portanto, mais pressão ainda na curva de juros brasileira, que também vem subindo drasticamente ao longo dos últimos dias, tá? Esse é o pano de fundo principal que a gente vê. Hoje tiveram dados de inflação importantes. Vou olhar agora aqui em tempo real. Na Alemanha, os dados de inflação vieram até abaixo do que o mercado esperava. Vamos lá, a inflação anual está em 4,5%, perdão, quando na leitura anualizada do mês passado tinha vindo 6,1%, mas em linha com o que o mercado esperava, 4,5%, tá? E a gente tem também dados de PCA que saíram agora no Brasil, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o índice oficial de inflação no Brasil, e que no mês teve uma alta de 0,26%, puxados por uma alta da gasolina de 2,8%. A gasolina é o subitem com a maior contribuição individual dentro do índice do IPCA. Ela contribui com 0,14%. Serviços, que é um componente importante, que, como eu sempre falo aqui, é muito mais difícil trazer a inflação de volta em preços de serviços do que muitas vezes em produtos. Serviço subiu 0,5%, enquanto no mês anterior tinha subido 0,08%. Em alimentação, foi um dos subitens que teve deflação. Caiu 0,71% a alimentação, e quando olhado a alimentação no domicílio, caiu 1,02%. Pois bem, o índice subiu então 0,26%, mas no ano está com uma alta de 3,5%, e nos últimos 12 meses a alta é de 5,19%. Na leitura do mês anterior, ao analisar os últimos 12 meses, até o mês anterior, a alta era de 4,61%, agora subiu para 5,19%. Então, uma alta expressiva frente ao que teve no mês passado, como eu falei, puxado principalmente pela gasolina e eletricidade também, que teve uma alta, mas por volta de 1%, tá? Dos 9 grupos de produtos e serviços analisados, transporte teve o maior impacto e a maior variação, 1,4%, justamente por conta dos preços da gasolina. E como eu venho falando, um fiscal deteriorado no médio e no longo prazo, ele leva a moeda a perder valor, e uma moeda com valor menor é naturalmente mais inflação, que pressiona a taxa de juros como um todo. Ontem o Fábio Kanzuki, que é um ex-diretor de política monetária do Banco Central, que hoje trabalha no Family Office, na Asa Investimentos, ele soltou um texto falando exatamente o que eu falo. Não sabemos o que se concretizará ou não, mas que não há espaço para derrubar juros no Brasil. Isso é um movimento mais que está sendo cedido pelo lado político.
uma vez que se os Estados Unidos continuam a subir os juros ou mantém mais alto e o Brasil continua descendo a sua taxa de juros com o quadro fiscal deteriorado da forma que está, a gente mata o carry trade, ou seja, não faz mais sentido as pessoas tomarem dinheiro lá fora a um custo mais baixo e investir aqui no Brasil, e aí você passa a ter saída de dólares, uma desvalorização cambial, e aí você precisa voltar a subir a taxa de juros novamente. O que a gente via até o ano passado é que você tinha uma taxa de juros subindo, né? O Brasil subiu de 2 para 3,75 ao longo da pandemia, os Estados Unidos subiu de 0 para 5,5, o que é brutal para eles também, Europa a mesma coisa, subiu até 4,5, pois bem, todos os países subiram, à exceção do Japão, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, mas está na iminência de fazer, porque a pressão sobre a moeda deles também está gigantesca. Pois bem, esse ponto que eu quero dizer é que até o ano passado a gente tinha um quadro fiscal, ou seja, os impostos descendo, derrubando, e isso estimula a economia, naturalmente, então um quadro fiscal expansionista, em contrapartida, uma política monetária contracionista, senão a inflação explode. O que a gente vê agora com esse governo é um fiscal contracionista, né, tirando dinheiro da população, ao mesmo tempo que forçam derrubar a taxa de juros. E aí você tem uma política monetária expansionista. Elas vão andar, uma tenta frear a inflação e outra solta a inflação. No momento em que a gente vê uma guerra que pode fazer o petróleo subir, com um quadro fiscal deteriorado, isso pode ser realmente um problema no médio prazo para o Brasil. Mas bom, vamos ver também, porque hoje à noite tem dados de inflação na China e também amanhã, que é feriado no Brasil, que vai pegar o mercado brasileiro fechado, dados de inflação dos Estados Unidos, tá bom? No meio disso tudo, eu soltei um vídeo que o link está no descritivo daqui desse vídeo. Se você está vendo no Instagram, está na link na bio. Por favor, acesse isso, tem uma aula aberta, gratuita, sobre a traição do poder. Como é que os governos nos manipulam economicamente e controlam a população, e a gente passa a atuar como uma agência de marketing gratuita, vendendo informações que só beneficiam ao governo e que historicamente são aquelas que deterioram o valor da moeda. Então assistam esse vídeo, o link de novo está no descritivo, o link está na bio se for pelo Instagram, compartilhe por favor, porque isso a gente vai fazer depois um ao vivo para aqueles que assistirem isso, também aberto e gratuito, porque o ponto aqui é a gente começar a entender todo esse ferramental que nos envolve e entendermos que tudo isso nos manipula, determina o poder da moeda, e ao longo do tempo o real já perdeu 87% do seu poder de compra desde 1º de julho de 1994. Isso significa inflação e menos poder de compra para você. Como é que você consegue se proteger e se beneficiar disso? É justamente isso que eu quero mostrar, para que cada vez menos as pessoas caiam nessa traição do poder de votar em governos populistas. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.